Bom dia, quarta-feira, dia 11 de novembro, começando aqui no Minuto do Musa. Desde a segunda-feira, quando foi anunciado a notícia da vacina da Pfizer com 90% de efetividade lá nos Estados Unidos, os mercados mundiais vêm seguindo uma tocada forte de alta. Porém, o que a gente tem visto é uma troca dos setores de ações. A gente tem visto setores como a indústria e energia que parecem ter assumido o protagonismo que coube ao setor de tecnologia durante a pandemia. Portanto, setores que ficaram atrasados, as ações dos setores que ficaram atrasados, em detrimento daquelas que surfaram uma onda e tiveram uma fortíssima valorização durante a pandemia, como as ações que se beneficiaram das pessoas ficar em casa. Portanto, a gente tem visto uma rotação bastante forte disso, não só nos Estados Unidos, como também aqui no Brasil. Por lá ainda, o Airbnb ele adiou para a semana que vem o seu IPO, a esperado IPO dele na Nasdaq. A ideia é que fosse amanhã estreadas as ações, porém eles decidiram adiar para a semana que vem, esperando a definição das eleições americanas e o final da contagem dos votos com todo o imbróglio que está vivendo por lá. Falando um pouquinho na Europa, o regulador britânico disse que não comprometerá a segurança da saúde de ninguém para decidir se aprova ou não a vacina contra o Covid-19. Mas sabemos que isso também é um protocolo na hora de falar. No momento que tudo for aprovado, é bem provável que os reguladores, com certos, uns mais rápido, outros menos, mas aprovem de uma vez, até por conta do receio de tudo que está acontecendo na economia. Hoje aqui no Brasil a gente tem as vendas no varejo às 9 da manhã, que deve apresentar o quinto crescimento consecutivo. Assim que sair o dado, eu vou colocando aqui. E ainda segue toda a discussão que a Anvisa que suspendeu a Coronavac ontem, como eu mencionei no vídeo aqui, e o STF deu 48 horas para a agência se explicar. Falando aqui ainda no Brasil, a mesmo movimento de rotação de ações que eu falei agora no começo aqui do vídeo, também a gente tem visto essa troca de setores das ações. Então, o que a gente vê são setores de growth, que é os chamados setores de growth, que é aqueles que foram resistentes à pandemia com quedas, e os setores que não andaram durante a pandemia, como por exemplo bancos, setores de consumo, que são os chamados value. Portanto, é uma troca de crescimento de ações que focam no crescimento para ações aquela que são focadas no crescimento da economia real. Portanto, a gente vê uma troca de valores nas ações e a gente viu no Ibovespa o segundo dia seguido com movimentações no montante de 50 bilhões de reais diários, que para o Brasil é muito, muito alto, muito mais do que a gente vinha vendo nos últimos dias e meses, por volta de 30 bilhões de reais. E o Brasil ele aderiu ao programa dos Estados Unidos contra o avanço da China na tecnologia 5G, chamado Clean Network, um programa ainda lançado por Donald Trump. Um ótimo dia a todos, novos dados eu vou colocando aqui. Um forte abraço, Bruno Musa.